Olá, meu nome é Renato Dutra Pereira Filho, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande, na cidade do Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, e venho mais uma vez apresentar um vídeo a respeito do uso do Scilab. Para esse vídeo eu reservei o assunto regressão linear. Nós sabemos que todas as ferramentas de computação numérica têm embutido alguma forma de função ou rotina associada com ajuste de dados e regressão linear, não linear, inclusive regressão multivariada. O nosso intuito aqui, dentro de um objetivo de auxiliar quem está tentando aprender a programar usando o Scilab, é implementar o programa que seria usado para realizar a regressão linear. Então, a primeira coisa que a gente precisa é ter em mente qual o tipo de equação que nós vamos implementar no nosso programa. Então, vou consultar aqui a Wikipédia, como eu tenho feito toda vez que eu necessito, e a regressão linear nada mais é do que a utilização de uma técnica de ajuste de dados que permite que, a partir de uma série de dados experimentais, nesse caso do tipo y como f de x, seja possível obter uma reta que vá tentar representar aquele comportamento observado experimentalmente. O objetivo nosso aqui não é falar a respeito da teoria estatística por trás dos modelos de regressão e correlação linear. Nosso intuito é simplesmente consultar a literatura com o intuito de buscar qual a equação que nós devemos implementar. Então, a equação que deve ser implementada, normalmente, uma das coisas que deve se tomar muito cuidado é que a nomenclatura muda bastante dependendo da fonte que se usa. Por exemplo, aqui a Wikipédia fala que yi é igual a alfa mais beta xi. O que mais uma variável residual. Então, o que isso significa? Significa que isso aqui é uma equação de reta que não passa pela origem, e que normalmente as pessoas podem usar a notação y igual a ax mais b, ou tem pessoas que chamam de y igual a mais bx, e sempre vai ser a mesma reta. A única coisa que vai acontecer é que nós vamos estar mudando o nome do coeficiente linear, né, e do coeficiente angular. O coeficiente linear é o coeficiente associado com o valor de y quando o x vale zero. E o coeficiente angular, que é a tangente da reta, que é o indicativo da declividade da reta. Então, só a gente tem que tomar cuidado com a questão da nomenclatura. E o que nós vamos precisar? Bom, observando aqui, nós observamos que o termo que seria, eu vou usar a expressão y igual a alfa mais beta x, ok? Só para manter a nomenclatura igual à da Wikipédia que eu estou usando no vídeo. Então, a gente vê que o coeficiente linear ele vai depender do quê? Ele vai depender de uma sucessão de somatórios. E vejam que a Wikipédia está usando uma notação vetorial. Então, aqui na realidade, eu tenho o vetor, é o somatório de todos os x elevado ao quadrado, vezes o somatório de y ao quadrado. E o que a gente tem? A gente tem que necessariamente deve-se propiciar que o programa tenha o somatório de x, que nós vamos precisar do somatório de x aqui, o somatório de xy, o somatório de x ao quadrado, o somatório de y e assim por diante. Então, para fins de implementação, o que eu vou fazer? Eu vou anotar quais são os somatórios que eu preciso. Então vejam que eu vou precisar
do somatório de x ao quadrado. Então, preciso somatório de x ao quadrado. Observem que não é o somatório ao quadrado de x, é o somatório de x ao quadrado. Ou seja, a gente precisa elevar ao quadrado e somar. Primeiro. Depois nós vamos precisar do somatório de y. Nós vamos precisar do somatório do produto, xy. Nós vamos precisar do somatório de x. Nós vamos precisar do somatório de x ao quadrado. A gente já tem o somatório de todos os x ao quadrado. Então, só aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 somatórios diferentes. Embaixo, desculpa, agora vamos para o beta. O beta é o coeficiente angular. Para o cálculo do coeficiente angular, o que eu preciso? Eu preciso ter o número de pontos, n, número de pontos. Eu preciso, somatório de xy eu já tenho. Somatório de x eu já tenho. Somatório de y já tenho. Somatório de x ao quadrado já tenho. E somatório de x todos ao quadrado já tenho. Então, está resolvido o problema. Eu vou precisar interpretar 1, 2, 3, 4, 5 somatórios. Para dar um exemplo, rapidamente, porque meu tempo é curto, eu fui buscar os dados correspondentes a uma calibração de um instrumento de medição de vazão, na realidade um equipamento baseado na medição de vazão por vórtex. Não interessa agora como é que funciona o medidor de vazão por vórtex, nos interessa simplesmente que nós temos pares de dados. Nós temos que para cada tensão do instrumento, correspondente para cada vazão. Ou seja, é um instrumento que ele indica uma determinada vazão a partir de uma determinada tensão. Tá certo? Então, nosso intuito vai ser substituir essa série de dados experimentais por uma equação linear. Bom, vou voltar aqui. A primeira coisa que eu preciso é usar a opção Clear, CLC. Deixa eu me arrumar aqui. Então, vou criar aqui os dados de x. Então, eu vou colocar dados x. Vão ser igual ao seguinte vetor. 1.01, 1.227, 1.85, 2.38, 2.83, 3.13, 3.96, 4.91. Agora os dados y vão ser igual a 0, 0.19, 0.58, 0.96, 1.26, 1.47, 2.07, 2.75. Então, observe que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pares de dados. Então, eu tenho n igual a 8, tá certo? Agora, vou zerar os somatórios. Então, soma x igual a 0, soma y igual a 0, soma xy igual a 0. Vai acontecer um acidente daqui a pouco aqui. Tem alguém que quer visitar quem está assistindo o vídeo. Rafa, vem cá, vem dar oi aqui. Ufa! Ai. Ó, dá oi lá, ó. Ó, dá oi pro pessoal. Não, não é para bater em nada, tá? Desce, desce, que o vídeo... Bom, somatório de x, somatório de y, somatório de xy, somatório de x ao quadrado e somatório ao quadrado de x. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim. For i igual a 1 até 8. Ele tem um ciúme quando eu fico gravando vídeo, que é uma coisa impressionante. Vem cá, eu estou falando sozinho, né? Por que eu estou falando?
estou te chamando. Tá certo? Não estou te chamando. Tá? Vou até parar o vídeo aqui para acalmá-lo. Licença. Retornando, então, para essa quantidade de 8 pares, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui. Soma x passa a ser igual a soma x mais dados x índice i. Soma y passa a ser igual a soma y mais dados y índice i. Precisamos do somatório de xy. Soma xy passa a ser igual a soma xy mais dados x índice i vezes dados y. Preciso do somatório de x ao quadrado. Soma x2 passa a ser igual a soma x2 mais dados x ao quadrado. Aqui faltou o índice. E depois que eu fizer essa conjunto, eu vou fazer com que soma 2x passe a ser igual a soma x elevado ao quadrado. Bom, eu tenho todos os 5 escalares que eu preciso para as equações. Vou retornar na Wikipédia para consultar. Então, o que eu tenho? Eu tenho que alfa vai ser igual somatório de x ao quadrado vezes somatório de y menos somatório de xy vezes somatório de x dividido por n, que multiplica somatório de x ao quadrado menos somatório de x ao quadrado. Então, vamos calcular o alfa. Alfa igual a parênteses, somatório de x ao quadrado é o soma x2. Soma x2 que multiplica soma y menos, a parênteses, soma xy vezes soma x. Isso tudo dividido por n, que é 8, vezes, nesse meu exemplo, vezes soma x2 menos soma 2x. E agora, deixa eu aumentar aqui. Eu vou executar rapidamente para verificar se tem algum erro. Chamar de regressão linear. Regressão linear vídeo. Então, deixa eu observar o valor do alfa. O valor do alfa menos 0,7. Agora, vamos ter o erro de sintaxe. Vamos para determinar o beta. Beta igual. Beta parece uma palavra reservada. Então, vou botar beta 1 igual a n vezes soma xy menos soma x vezes soma y, tudo dividido por n vezes soma x2 menos soma 2x. Enter. Disp alfa, disp beta. Então, esse é o código. Eu vou usar aqui a função disp para mostrar os coeficientes alfa e beta 1. E para fins de comparação, eu vou gerar uma reta a partir desses coeficientes e vou graficar essa reta e os gráficos, a série de dados original XY.
Então, para isso, eu vou fazer y calculado passa a ser igual a alfa mais beta 1, né, vezes dados x, não é o nome da variável, dados x. Então, vou criar um vetor y calculado. E agora vou plotar os dados originais, dados x, dados y, como sendo vermelhos, usando a cor vermelha e usando ponto. E vou graficar a nova curva, dado x, y calculado, como sendo azul e usando traço. Né? Vou salvar e vou executar. Então, vamos ver como é que ficou a qualidade do ajuste. Está aqui, a qualidade do ajuste. Então, os pontos são os dados experimentais e em azul a curva ajustada. Agradeço a atenção.